trazer essa passagem bíblica falando desta cura que aconteceu num dia sabático. Já falamos muito a respeito do dia sabático, um dia guardado pelos judeus, né? Um dia comemorado, não é, por aqueles que receberam a promessa do Senhor, e um dia de todo bom judeu estar na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. A Bíblia diz, irmãos, que o dia de sábado era um dia especial para todos os judeus, como já preguei para os irmãos que muitos estão aqui, e esse dia de sábado foi um dia santificado. A Bíblia diz que depois da diáspora, ou a dispensação dos judeus, que se espalharam sobre a terra, o Senhor Deus tinha dado então uma ordem para o seu povo, para que no mínimo 4 vezes então no ano o seu povo, aonde eles estivessem peregrinando, eles retornassem então a Jerusalém para adorar e bendizer o nome do Senhor. Essas datas, todo ano nós temos 4 estações: verão, primavera, outono e inverno. Também existia 4 chamadas de Deus para o seu povo. Cada chamada dessa tinha uma convocação para as 12 tribos de Israel. A primeira era a Pessah, conhecido como a festa da Páscoa. Tinha também o Sucote, que era a festa então dos tabernáculos. Tínhamos também a terceira, Sabote, que era a festa do Pentecoste. E tinha a maior festa, a festa chamada de Yom Kippur, que era o dia do perdão. A Bíblia diz que dentro dessas 4 festas, nas 4 estações do ano, Deus chamava todos os judeus, para onde eles estivessem, eles tinham que sair em peregrinação e vir para a cidade santa, para Jerusalém, que estava cercada